de sair do estúdio, a gente vai continuar falando sobre Halloween. E aí uma outra parte extremamente divertida do Halloween, que são o cinema, os filmes, as séries. Durante todo o mês de outubro, o medo e o entretenimento se misturam nas salas de cinema. Nesse mês, além dos filmes que estreiam em solo nacional, há uma programação especial voltada para o universo do terror, os clássicos sendo revisitados em sessões temáticas com preços promocionais e produções inéditas disputando a atenção. E é sobre isso que eu converso agora com a Vitória Xavier, que é criadora de conteúdo sobre filmes e séries. Muito bom dia! Que prazer te ter aqui, Vic. Prazer falar com vocês. Desculpa, você ficou aí presa um tempão, mas é porque são diversos assuntos sobre Brasília, política, a partir do que aconteceu lá no Rio de Janeiro e também do que vai ser pauta na próxima semana. Mas agora a gente vai relaxar um pouquinho, ou não, ficar tenso para falar sobre esses filmes e essas séries, enfim, sobre o mundo do entretenimento do Halloween. É isso, né? Essa semana a gente teve estreias importantes, queria que você falasse um pouquinho. As estreias há alguns anos já começam aqui na quinta-feira, né, nos cinemas brasileiros, mas a gente sabe que a galera começa a ir mesmo pro cinema na sexta, no sábado e no domingo, né? Exatamente. Você falou sobre os clássicos, né? Que começaram a entrar em cartaz novamente por um preço promocional. Então a gente já teve aí essa onda com Drácula de Bram Stoker, de 92, o Bebê de Rosemary, do Polanski, de 68. Tivemos também Psicose, Sexta-feira 13. Nessa levada, a gente também vai ter aí Noiva Cadáver, com a Winona Ryder, que é um filme de 2005. Tubarão, que é um grande clássico também, né, de 75. Temos também uma estreia aí nacional muito interessante, que é o filme A Própria Carne, que tem o selo do Jovem Nerd, que é são grandes criadores de conteúdo, estão estreando aí, que é um filme também que se passa com um pano de fundo da Guerra do Paraguai. É um filme bem diferente e, claro, cinema nacional tem sempre que ser elevado, comemorado, né, essa iniciativa. E a gente tem também outras estreias aí, saindo um pouco também, como no cinema também. Falando um pouco de streaming aqui, vamos falar sobre A Hora do Mal, que é tido aí pela crítica nacional e internacional como um dos melhores filmes de terror do ano. Chegou no streaming pela HBO, um filme protagonizado aí pela Julia Garner e que traz uma premissa super interessante. E eu sempre brinco que esse filme é melhor a gente assistir sem saber nada, porque ele vai te surpreender do início ao fim. É um filme assim que é diferente de tudo que a gente imagina. Fala sobre o desaparecimento de um grupo de crianças na mesma hora e durante a madrugada, e os pais começam a apontar essa professora como a principal suspeita, e ela tenta se provar inocente, mas o mistério continua até que a investigação e o decorrer do filme vão revelando pra gente o que de fato está acontecendo. Não sei se você assistiu, mas é muito bom. Vou assistir no final de semana. Essa certamente vai ser a minha opção de Halloween. E na próxima semana eu vou ver mais uma vez, já vi várias vezes. Não só no cinema, mas no cinema também, que é Tubarão. Porque aqui em Brasília, o Cine Brasília também tá com uma série de filmes clássicos. Vai ter a Noiva Cadáver. Essa semana teve Exorcista. O Exorcista eu ainda não consegui assistir ao cinema. Eu bobeei ano passado e esse ano também de novo. Mas vamos ver se de repente eu acho em alguma sala aí na próxima semana para conseguir assistir Exorcista no cinema, porque é um filme de cinema, né? Tem diversos filmes ainda mais com os streamings chegando tão fortes que às vezes a gente pondera, esse filme aqui pode não precisar da gente gastar um dinheirão para ir numa sala de cinema, assistir numa telona, porque muitos filmes hoje em dia são feitos inclusive para a gente assistir já no celular, no tablet, no computador. Mas o Exorcista é de telona, né? Tem fotografia incrível, histórica, som totalmente assustador. Então, assim como o Tubarão, né? Eu fui, ano passado, consegui assistir de novo o Tubarão
no cinema e foi surreal a experiência, né? É até engraçado, porque a gente já viu tanta tecnologia, tanta coisa vindo depois, mas mesmo assim a gente assiste no cinema e fica pensando, imagina as pessoas naquela época assistindo a primeira vez esse clássico do Spielberg, né? Um negócio maluco, né? É outra experiência, outra experiência. Eu acho que é válido a gente ter essa experiência no cinema porque as sensações são outras, né? Então, mesmo quem não tem essa memória afetiva dos clássicos, vai ter uma primeira experiência muito legal, que é assistir filmes que marcaram a época numa tela, num som, que são únicos, né? Que só o cinema consegue nos proporcionar. E quem já tem essa memória afetiva consegue hoje, né, em pleno 2025, ter novamente, mas com uma outra visão, com uma outra, talvez, carga de vida, né, que também é muito interessante. E trazendo um pouquinho, voltando para o streaming, eu falei sobre A Hora do Mal com a Julia Garner. Tem outro filme também, que é Lobisomem, que também é com a Julia Garner, que chegou no streaming. Então, traz aí essa coisa meio da lenda do lobisomem, contada de uma outra forma, vale muito a pena. E o Extermínio, que é o Extermínio 2, né, do Danny Boyle, que o primeiro já foi um grande marco lá em 2002, se não me engano, né? E que agora é o Extermínio, a Evolução, acabou de chegar no streaming, que também é um filmaço, Nath, filmaço. Muito bom. Ô, Vicky, com os seus seguidores, você vê a galera mobilizada que aumenta nessa época, com os filmes chegando fortemente nas salas de cinema, chegando também nas plataformas de streaming. Você vê que a audiência também, a audiência brasileira, claro, também se mobiliza com o Halloween? Com toda certeza. Eu acho que se a gente fizesse uma estatística aqui, deve perder, falando especialmente de streaming, tá? Nesse termômetro, deve perder só para filmes temáticos aí que os streamings lançam no Natal. Porque... Mas o terror, ele é muito consumido pelo público brasileiro, tanto no cinema quanto no streaming. E eu sinto cada vez mais, ano após ano, uma ansiedade maior, uma expectativa maior para o que virá, né? Para o que as distribuidoras vão trazer em termos de terror, suspense. A gente tem aí no cinema a estreia de A Meia Irmã Feia, que é um filme que deu o que falar lá fora, que traz uma pegada do gênero body horror, que segue aí a Substância, que fez bastante barulho, né, na temporada passada. Então, a gente tem Terror em Shelby Oaks, que é um misto de investigação com terror também. O Telefone Preto 2, que é uma sequência que já era muito esperada. Então, é uma quantidade, uma variedade muito interessante e a gente vê isso só aumentando no decorrer dos anos. Foi ótimo você ter levantado essa bola aí da Substância, porque sempre que aparecem filmes assim um pouco mais diferentes do drama, até mesmo da comédia, dos filmes de herói ou desses filmes épicos assim que retratam momentos históricos ou até utópicos, né, que não existiram, tipo Senhor dos Anéis e tudo mais. Mas quando vem um filme de terror para a lista dos filmes de Oscar, é sempre muito interessante. Ainda mais terror ou de suspense. Ainda mais um filme tão bonito e bem feito, como foi A Substância, gera ali acho que até um suspiro, assim, para a gente ver que a academia também está de olhos abertos e acompanhando os movimentos tão importantes que vêm acontecendo. Interessante você ter colocado aí a Substância, né, ou a comparação à Substância, porque muita gente talvez até tenha descoberto que se interessa pelo gênero a partir de um filme com a Demi Moore, né, que vai para Oscar. Às vezes o Oscar também traz um novo público ali, né, um despertar. Sem dúvida, eu acho, esse também é outro movimento que eu venho acompanhando, da curiosidade que as premiações têm gerado nas pessoas. Então, vejo as pessoas se movimentando, tentando ver quais são os filmes mais comentados, quais são os filmes que estão ali gerando mais engajamento de forma geral, né?
e levando essas pessoas ao cinema, porque o cinema não deixa de ser uma experiência única, né? É um filme que eu tô louca para ver, que eu ainda não consegui, que é, a gente entra aí e coloca no gênero do terror, que é o Frankenstein, do Guilherme Del Toro, né? Que ele é um filme com o selo Netflix, mas que ele vai chegar aos cinemas aí. Eu tô muito curiosa para assistir, porque é uma releitura aí com a visão do Del Toro, que é um gênio. Mas voltando para a questão da academia, Nath, realmente, e a Substância foi uma grande surpresa, porque ele é um gênero, como eu trouxe aqui, o body horror, ele é um gênero que incomoda, ele gera uma sensação, né? Ele não é um gênero fácil, mas com a Demi Moore e com essa tração que o filme teve e, claro, o selo da academia, esse movimento vem cada vez aumentando mais e fico muito feliz da gente poder ver esse interesse cada vez maior. É isso, e o Brasil também vem se interessando, inclusive na produção, né? Você mencionou filme brasileiro de terror, de suspense. A gente também tem séries que tratam de crimes, né? Tem aí a série Tremembé, certamente vai fazer bastante sucesso. E na questão internacional, a gente também vai ter Stranger Things finalmente terminando. Estou extremamente ansiosa para ver isso. Stranger Things vai ser um grande acontecimento, né? A gente acompanhou nos últimos anos, acho que eu brinco que a gente cresceu junto, a gente viu essas crianças crescerem e a gente cresceu com elas, né? Finalmente chega ao fim, tem uma sensação de nostalgia, uma sensação de apego. Foi o grande movimento da Netflix. Netflix traz Stranger Things e tem na cartela dela como um dos grandes cases de sucesso. Então, de fato, é um marco pro streaming, na vida das pessoas. A gente conheceu a Millie Bobby Brown criança, agora ela já tá grávida, né? Sim, casada com um filho do Bon Jovi. Loucura. Exato. Exatamente. Mas vai ser um marco aí e acho que vai terminar no auge. Vai deixar saudade, mas vai terminar bem. Muito bom. Vitória Xavier, criadora de conteúdo sobre séries, filmes. Essa só foi a primeira participação dela com a gente aqui no Acorda, falando muito sobre filmes de terror, suspense, séries, por causa do Halloween. Mas a gente volta em breve para falar sobre outros temas, Vicky. Muito obrigada, viu? Com certeza, Nath. Obrigada, viu? Bom dia a todos. Valeu.